Amém, meus irmãos? Ainda de pé, para dar uma esticadinha, vamos para a próxima palestra. Nós tínhamos combinado com o pastor Gessival que nós gostaríamos de ouvir também palavras aqui de pastores, missionários na Ásia. E vai ser uma bênção, vamos estar ouvindo nesse momento o querido pastor Inácio, por favor, possa chegar até aqui. Ele é missionário por muitos anos aqui na Ásia e vai ser uma bênção poder ouvi-lo, né? Então, nesse momento, ele já vai estar com a palavra. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados. Glória a Deus, né? Você perceberam uma coisa? Ele é esperto, ele faz cosquinha e depois... Vamos... Já desligamos o microfone. Vamos orar, amados. Querido Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos, Pai, de testemunhar aquilo que o Senhor faz através de pessoas improváveis. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel em todo o tempo. Nós muitas vezes falhamos, mas o Senhor é fiel em todo o tempo. Por isso agradecemos a Ti pela vida, pela saúde, pelos Teus servos que aqui estão, Senhor, trazendo a nós, ó Deus, bênçãos, conhecimento, ó Deus, também nos trazendo, ó Pai querido, conscientização. Muito obrigado por tudo isso e que nós possamos continuar aprendendo de Ti, através do poder e a unção do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Pode sentar, amados. Eu quero agradecer também, mais uma vez também, presidente da igreja aqui, pastor Gessival, meu companheiro, meu amigo, e nós nos conhecemos desde 1998, né, pastor? Quando pela primeira vez eu vim sondar a terra aqui, que Deus tinha me chamado para o Japão, mas a conselho de um pastor amigo meu, pelo choque cultural, nós fomos morar nos Estados Unidos por um tempo e ficamos 3 anos lá, vivendo naquela região. Mas conhecendo o pastor Gessival nessa época e também sua família, missionária Joelma, conhecíamos também a Amy, que a gente chama de Camila, a Karina, e eles sempre nos apoiaram, nos ajudaram em tudo, sempre estivemos juntos em todo o trabalho. Me deu até a honra de casar a sua filha. Eu agradeço, pastor. Qual pai que, né, não quer casar a filha, né? E ele me deu a honra de vir aqui. Então nós temos uma paternidade configurada aí, nós dois temos uma família juntas aqui, graças a Deus. E depois o pastor Jonas, que é também um companheiro de ministério que nos ajuda bastante, e todo o ministério dessa igreja, que a gente tem uma amizade bem sincera, alegre no Senhor, os irmãos e as irmãs que fazem parte dessa família. Então, muito obrigado, pastor Gessival, pela sua confiança, ajuda também, pastor, que também tem uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Ele tem uma função que Deus colocou sobre ele, que é vital para o mundo, que é ser aquela pessoa que abre portas para que os missionários possam entrar. E através disso Deus tem também abençoado esses pastores que vieram, esses irmãos. E eu tenho dificuldade com nomes, e eu nem gosto de chamar, porque às vezes eu troco nomes, né? Então eu vou deixar assim. Muito obrigado, pastores. Nós estamos sendo muito abençoados por vocês, alimentados, nós estamos sendo conscientizados e nós estamos felizes. Amém, igreja? Muito bem. O tema é chamados para frutificar, ok? Eu estava meditando essa noite, eu fiquei até de madrugada e fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar, como falar, porque eu já tinha alguma coisa, mas eu falei, não, deixa eu ver o que Deus tem, porque às vezes a gente tem, mas Deus tem outro. Como o pastor falou aqui, eu ia falar, mas mudei porque fez outra anotação. Também acontece isso, muitas vezes você vai com
o sermão prontinho, bonitinho, tal, você preparou, aí chega na hora que o Espírito Santo fala assim, não, guarda no óleo, essa aqui é outra coisa, né? Graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 1. Eu acho interessante, amados, como as coisas são, né? Como Deus, Ele fala com o seu povo de uma forma especial e quer que nós atentamos para isso. Olha só, quando Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto, ele tinha que fazer algumas correções no comportamento da igreja. Mas mesmo sabendo do que estava acontecendo, olha o que Paulo diz logo no começo do capítulo. Ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, e também aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Aí ele começa a falar. Depois ele fala assim, versículo 10: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental, e no mesmo parecer, a unidade, amados, no Espírito. E ele começa dizendo: eu fui informado a vosso respeito, quem? Vocês santificados, vocês igreja de Deus. Eu fui informado pelo irmão que vocês estão aí tendo contenda entre vós. Está tendo divisões. E ele começa a falar a necessidade da unidade, da santificação. E no versículo 26 ele diz: irmãos, reparai a vossa vocação. Vocação, amados, não é profissão. Vocação é chamamento de Deus. É algo que Deus dá. O pastor, ele não é um profissional. O pastor é um vocacionado. Ele é chamado por Deus, escolhido por Deus. O crente, todos eles, foi falado aqui. Nós temos, qual é a vocação que nós temos, amados? Todo crente tem uma vocação de quê? Missões. Todo crente é missionário. E como o irmão falou, foi forte, mas falou: se não é missionário, é um pastor. Então, se não faz missão. Então ele diz aqui que chamados, ele reparai a vossa vocação. Sabe por quê? Muitos que não foram chamados, muitos sábios, e nem são segundo a carne, mas nem também os poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, o que Deus fez? Escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie ou se vanglorie na presença de Deus. É isso. O pastor falou sobre o conduíte, o cano, né? Que a água passa. E eu estou falando aqui, não estão ouvindo bem minha voz aí? Lá atrás está ouvindo bem? Lá na cozinha está ouvindo bem? Olha lá, era o sinal. Nós somos o microfone do Espírito. O que sai daqui não pode ser de mim, tem que ser dele. E ele usa. Então eu me considero isso aqui na mão do Espírito. Porque eu não quero que você saiba o que eu quero falar, eu quero que você saiba o que Deus quer falar. Porque eu considero também, não sei se essa comparação é boa para vocês, mas eu considero a igreja como se fosse um restaurante. Você vem se alimentar.
Só que tem uma diferença do restaurante comum, que se lá você pega o cardápio e você escolhe a comida que você quer. E nem sempre a comida que você quer é a boa, é a necessária, é a mais saudável, é às vezes até a pior. O teu colesterol vai lá para o espaço. Na igreja, o garçom é quem está servindo, é quem está pregando. Mas o cardápio não está na tua mão, porque quem vai mandar a comida é do céu. E cada um vai receber aquilo que Deus quer entregar. Mas para isso, o pregador tem que ser o microfone do Espírito. Senão você vai sair sem se alimentar. Então, quando essa possibilidade, eu estava falando sobre os improváveis, né, amados? O que é improvável? É aquela pessoa que é improvável. Ele, por exemplo, você me conhece aqui, mas eu nasci. Quem conhece Sergipe aqui? Quem é Sergipe? Eu nasci, você não vai conhecer onde eu nasci. Você conhece Tanque Novo? Conhece Tanque Novo, rapaz? Olha, irmão. Tanque Novo. Ele está dentro de uma cidade chamada Riachão do Dantas. É perto de Lagarto. Eu fui em 98. Foi em 98, né, Ed? Nós fomos lá? Que ano? 78, hoje. A esposa ajuda nessa hora, né? 78 nós fomos lá. Nosso filho pequeno, né? Primogênito era pequeno ainda. Eu fui visitar onde eu nasci. Eu queria saber onde foi que eu nasci. E aí minha mãe disse que foi uma paradeira, que eu nasci, foi uma paradeira. A parteira lá e a paradeira. Aí eu falei, então deixa eu conhecer. Aí cheguei em Riachão do Danta. Meu avô tinha uma fazenda muito grande, que até a estrada dividiu a fazenda dele. E meu pai era coitado, era pobre. E a minha mãe gostou dele, e o fazendeiro não queria, e o cara era bravo e quis dar uns tiros no meu pai teve que vir embora para São Paulo, para não morrer. E foi com a minha mãe, barriga, e eu com 8 meses. 8 dias de viagem na boleia de um caminhão. Então, Tanque Novo, quando eu cheguei lá, eu entrei, onde é Tanque Novo? É aqui, meu filho, você vai ali. Assim, aí eu comecei a entrar, tinha umas casas de um lado, outras casas do outro, passou, acabou, só mato. Eu falei, onde está a cidade? Eu falei, não, você já acabou, passou. Eu falei, Jesus. E quando eu nasci, então, como que era isso aqui? Que agora, né, com todo esse tempo, está assim, desse jeito. Aí eu falei assim, então, visite Tanque Novo antes que acabe, porque onde eu nasci ia acabar. Então, alguém nascendo num lugar desse, amados, acabou tendo que o pai levar fugido para São Paulo para não morrer. E chegou em São Paulo, lá se criou ali. A improbabilidade, a impossibilidade de a gente pensar em alguma coisa maior ou grande. A gente foi crescendo. Nós tínhamos começando a crescer dentro de São Paulo, o pai construindo casa, aquelas casas que lá no Brasil vai construindo e vai morando dentro, né? E não tem reboque, não tem nada, vai construindo e vai. E com 8 anos de idade, eu me lembro, 8 anos de idade, eu falei, eu sou do Senhor Jesus. E aquilo foi tão forte que eu nunca esqueci. Eu disse, eu sou do Senhor Jesus, propriedade dele. E eu cresci com esse sentimento. Acabei fazendo coisas erradas. Mas quando você declara a propriedade de Deus, ele não tira. Porque nós somos do Senhor. Nós somos santificados. Graças a Deus, a gente nasceu num berço cristão, num berço evangélico. Mas a gente cresce e vai ter as escolhas. Então, amados, em 1997, eu estava pastoreando a igreja em São José dos Campos.
Depois eu vou ter que correr, porque, como o irmão falou, o relógio aqui não para, né? Isso daqui a pouco ele apita. Eu estava dirigindo a igreja, muito feliz, tranquilo, tinha uma oficina mecânica, uma loja de peças de carro. Eu estava trabalhando em Embraer há 15 anos e queria fábrica de aviões, eu queria fazer minha vida financeira, ser empresário, né? É um pensamento. E aí então estava crescendo e de repente começou a ficar difícil as coisas. Aí eu falei com Deus uma vez, eu fui orar ao Senhor, já era terceiro vice-presidente da igreja lá em São José. A igreja é muito grande, com 50 congregações na época, 15 mil membros, e a gente estava dirigindo também uma congregação boa, grande lá no Jardim Satélite, que era um bairro da cidade. Mas as coisas não, eu não era pastor integral, eu era pastor parcial. Eu atendia a igreja, mas eu tinha o próprio negócio. E eu falei, eu não preciso viver da igreja, porque eu vou custar para a igreja. Quando eu sou sendo um microempresário, eu posso, além de atender a igreja, ainda dar meu dízimo, minhas ofertas. Então a gente pensa assim, mas Deus não pensa assim. Deus muda. Aí então eu falei com Deus numa madrugada, eu fui orar. As coisas estavam começando igual do irmão que falou, o negócio começou a dar tudo errado. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Agora eu falei, eu vou orar em espírito para o diabo não ouvir. Para não acontecer nada, né? Ninguém vem falar alguma coisa, Deus mandou te dizer quando Deus não disse. Eu falei assim, Deus, eu vou falar com o Senhor Espírito. Eu não estou entendendo. Eu estou procurando se eu tenho algum pecado, mas eu não me lembro. E se tem, o Senhor me mostra alguma coisa que está impedindo a minha bênção. Porque eu falo que quando a pessoa dá o dízimo e as ofertas na igreja e é fiel, o Senhor abençoa. Eu não estou sendo abençoado. Eu dou dízimos, eu sou fiel. As coisas da minha vida não estão dando certo, os negócios estão começando a ficar ruim. Se o meu ministério acabou, o Senhor me fala, eu entrego a igreja, eu não quero ser pedra de tropeço para a tua obra. Eu entrego. O irmão tinha carteirinha de presbítero, né? Eu ia entregar a igreja e ia viver minha vida. Isso eu falei em secreto com Deus, falei, não vou sair daqui enquanto o Senhor não me falar, e dormi. Acordei e nem lembrei mais. Cheguei na igreja no domingo, eu e uma família, os filhos, nessa época eu já tinha 3 filhos, né? 2 filhos e a filha. Terminou o culto, aí a gente aconselha aqui, fala ali, daqui a pouco a gente está saindo, a família sozinha, e uma jovem esperando lá na porta. Aí ela falou assim, pastor, Deus mandou dar um recado para o senhor. Eu falei, recado? Eu não gosto desse negócio de recado, mas é o jeito dela falar. Eu falei assim, qual que é o recado, irmã? O senhor perguntou para Deus se o seu ministério acabou. Pode falar, irmão. Que só Deus sabia disso. Eu orei na mente. Quarto secreto. Entra no teu quarto, fala com Deus em secreto, fecha a porta. Só Ele. Quando ela falou, Deus mandou te dizer que o seu ministério não acabou. Aí eu falei, opa. Assim, Deus mandou dizer que o senhor tem um ministério ainda maior. O senhor vai para um lugar muito longe, e esse lugar chama Japão. Aí eu aliviei. Aí tudo bem, acabou. Falei para a esposa, acabou. Deus tem essa chamada para nós. Aí vou me livrar de tudo isso aí, ó. Só não vou vender a casa, mas o resto eu vou me livrar de tudo. Eu não quero, se eu for para a missão, eu não quero ficar pendurado em nada aqui no Brasil, a não ser um lugar para a gente morar quando eu voltar. E foi assim, amados, nossa vida. E eu entreguei, fui entregar o cargo, o pastor não queria. Você é isso, ficou louco? Você ficou louco, rapaz? Você é vice-presidente. Eu te honrei aqui, você dirige a igreja, uma das maiores igrejas. Eu falei, pastor, o senhor não é obrigado a entender. Deus falou comigo.
se ele não falou com o senhor não tem nenhuma obrigação comigo, eu vou atender a voz dele. Aí Deus usou uma pessoa dizendo assim, meu servo, é eu que vou te levar. Eu falei, tá bom, eu sei que o senhor vai me levar. Mas a gente não entende isso, amados. Muitas vezes a gente não entende essas coisas. Quando Deus falou, é eu que vou te levar, é lógico que eu saí debaixo da bênção do Belém. O pastor Zé Huerto mesmo assinou minha carta, mas o pastor da igreja lá não queria. Eu falei, o senhor não tem obrigação nenhuma de entender. Eu estou entregando o cargo, eu vou vender tudo que eu tenho e eu vou embora. E com 3 filhos, aí um dia na oficina, no escritório da oficina, que eu tinha oficina, sentado, 9 da manhã, meditando assim, Deus, eu e ela, podemos até morar mais da ponte, mas tem 3 filhos adolescentes. Minha filha tinha 15 anos, a mais nova. Como é que vai fazer com ele, Senhor? Aí daqui a pouco eu estou lá, entra um carro, um Verona novo, era 97. Aí ela entrou e falou, irmã Jerusa, o que a senhora, o carro está com problema, esse carro é novo. Eu falei, pastor, eu não sei o que é, eu passei aqui em frente, e Deus mandou eu entrar, eu falei, não posso, eu estou atrasada, e fui, Deus mandou, volta e entra lá. Ela voltou na avenida, entrou na oficina, falou, não sei o que Deus mandou entrar aqui. Eu falei, então entra aqui no escritório, mas vamos orar. Aí ela começou a orar em japonês. E falar, eu não entendi nada também, mas ela falou, é língua estranha. Até hoje é língua estranha para mim. Falou, aí falou assim, meu servo, eu tenho pressa, essa obra é minha, eu que vou te levar, cuida da minha obra, que dos teus filhos eu vou cuidar. Oh, glória a Deus. Esse é o Deus que vocaciona, é o Deus que chama. Ele não chama aqueles que estão muitas vezes preparados, ele prepara. Ele vai dar todos os... E a nossa chamada foi diferente, específica. Porque Deus teve que falar, acho que eu não entendi, porque 10 anos Deus estava falando comigo, você vai para um lugar muito longe. Eu falava, puxa, acho que é lá para Votuporanga. Você vai para um lugar muito longe. Eu falei, acho que agora é mais longe, é Paraná. Eu não saía do Brasil. Aí quando a terceira vez, foi essa que Deus falou, aí eu falei assim, aí é longe mesmo. Aí quando Deus fala que é longe, irmão, é longe, viu? É igual o mineiro, né? Ali, quando vai o beijo assim, logo ali. Aí você pode ver que você vai andar toda a vida. Se tem mineiro aqui, desculpa, mas é assim mesmo, né? Bom, só para contar o testemunho rápido para os irmãos, o nosso trabalho começou no Japão, e eu cheguei no Japão, quando nós chegamos, estava nos Estados Unidos. O pastor dos Estados Unidos também, de repente, não quis mais nos ajudar. E a gente tinha que vir para o Japão. E a gente veio para o Japão, chegamos no Japão para assumir um seminário bíblico, teológico, que estava aqui, lá em Hamamatsu, que era o Seminário Bíblico Passo de Fé. Esse seminário era para preparar, essa época, 2003, 2004, tinha muita falta de obreiros, e precisava de preparação dos novos crentes para a obra do Senhor. E o pastor Osmar e a missionária Olinda eram os que fundaram o seminário. O pastor Gessival conheceu, ele chegou a ser parte da convenção também da Comadeja aqui, né? E ele então falou, Inácio, eu conheci-lo, e ele falou, Inácio, você está vindo aqui, e o que você vai fazer? Eu falei assim, eu não sei, pastor, Deus mandou vir para cá, eu vim. E como é que quem que te mandou? Eu falei assim, foi Deus, porque nem a igreja mandou. O Belém deu a carta, assinou, mas o salário, ou o dinheiro, ou o suporte, não tinha nem dos Estados Unidos e nem do Brasil. Porque do Brasil a gente teve que desligar, porque ele ofereceu, ou você volta para o Brasil, que estava nos Estados Unidos, e você fica aqui 2 anos, depois a gente manda para o Japão. Ou você pode optar e ficar aí por sua conta. Então ficamos por conta. Aí, quando nós chegamos no final dos 2 anos, eu estava dirigindo uma igreja. Começamos uma igreja na cidade, que já tinha 3 pastores, já tinha caído ali. E eu era o 4º.
E aí então eu falei para minha esposa, vamos entrar de joelho nessa cidade. Entramos e começamos a trabalhar. Em 1 ano e meio, nós tínhamos 100 crentes dentro daquela igreja. E juntando dinheiro já para construir um templo. Aí quando eu voltando para casa, um dia de viagem, era mais ou menos 30 quilômetros para chegar em casa. Eu ouço uma voz dentro de mim, meu servo, o teu tempo aqui acabou, agora é tempo do Japão. Eu falei, uau. Aí eu falei, Nédia, Deus está falando que o nosso tempo acabou, é tempo do Japão. Aí ela, Deus já falou comigo também. Aleluia. Irmãos, é muito bom isso, como o pastor falou, a família, a convicção tem que ser integrada. Deus que fala com Maria, fala com José, não é verdade? Deus falou com Maria, depois José, não, isso que está aí é meu. Então, como Deus falou com ela, eu fiquei tranquilo. Aí entregamos a igreja, os irmãos, pastor, o senhor lutou tanto, o senhor tanto, a igreja agora que está boa, o senhor vai embora. Eu falei assim, exatamente, esse é o melhor momento de sair, porque se a pessoa só sai quando a igreja está lá, acabou, agora a igreja está boa, toda vez que eu voltar na América, vocês vão lembrar de mim, e é verdade, amados, toda vez que eu volto na América, aqueles crentes que nós ali, que foi naquela época, até o ano 2000, de 98, 99 até 2000, é 1 ano e meio mais ou menos, todos eles estão lá firmes, muitos já são pastores, servindo ao Senhor. E eles viemos para o Japão, assumimos o seminário num momento, né, desse aí, e perguntaram para mim, a nossa tesoureira, a secretária, perguntava, pastor, o aluguel vai vencer, 200 mil, como é que vai pagar? Eu falei assim, Jeová Jireh. Ela fala assim, eu sei, pastor, Jeová Jireh, mas como vai pagar? Eu falei, minha filha, Jeová Jireh, o problema é de Deus, não é meu. Quem é o dono do ouro, da prata? É Deus. Pastor, não tem salário? Não tem. Como que o senhor vive? Jeová Jireh. E a nossa chamada foi assim, amados. Nós chegamos no Japão, fomos muito ajudados por ele, em questão de tudo que precisava, ele ia lá em Hamamatsu, irmão, sair daqui para Hamamatsu para assinar documento. Tentamos tirar um documento através de um ex-Yakuza, que era pastor, né? E não conseguiu. Aí o Gessival foi lá e assinou para nós e nós saímos com visto de missionário aqui no Japão. 3 anos, né? Hoje nós temos o visto permanente, porque também já estamos ficando velho aqui já. Já faz 25 anos que estamos aqui. Então, esse tempo todo nós vimos Deus operar. E quando Deus começa a trabalhar, a gente olha para trás, quem é esse pastor Inácio que hoje está aqui no Japão? Quem era eu, amados? Não é nada, não era nada e continuo sendo nada. Se Deus não for comigo, eu continuo sendo nada. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus tem abençoado, amados. Tem abençoado a igreja, tem abençoado o ministério. Hoje nós temos 5 igrejas. Nós temos já 22 anos o ETAD, Escola Teológica no Japão. Já tem mais de 230 alunos, muitos já formados, praticamente todos. O Passo de Fé, a escola que nós assumimos, era internato intensivo. Os alunos moravam 3 meses com a gente. Saía do trabalho e ia morar com a gente no trabalho. Estudava 8 horas por dia, decorava 5 versículos por dia, por 3 meses, todo dia. E saí daí de muitos obreiros, hoje são pastores trabalhando na obra do Senhor no Japão e até no Brasil também. Então, dos 102 formados no Passo de Fé, mais 230 no ETAD. Esse é o nosso trabalho aqui. Em 2008, surgiu uma situação. O pastor Gessival foi chamado ali em Sakushi por um missionário Christensen, que ele queria vender o prédio. E Deus tinha falado comigo uma vez, vindo de uma estrada, indo dar um seminário em outra cidade, em outro estado. No meio da estrada Deus falou, base missionária. Eu arrepiei, falei, Senhor, nem sei o que é isso, eu não fui treinado nem para ser missionário, eu vim com a cara e com a coragem, confiando no Senhor. Deus falou, base missionária. O tempo passou, um dia o pastor Gessival me liga, Lócio, companheiro, é o seguinte, a gente foi lá ver uma casa ali em Saco, né? O Warren Christensen lá, um americano que é missionário aqui no Japão, ele tem uma casa lá, me chamou, ele vai vender, eu fiquei feliz, eu e a Joelma viemos para casa orar, agradecer a Deus que a gente ia comprar aquela casa.
Aí ele falou que ele sonhou que estava tocando 2 pianos, 3 pianos. E ele liga para mim e fala: Inácio, Deus mandou te entregar, é para você. Aí eu dei risada. Arigatou. Obrigado, pastor. Não tem dinheiro, não tem salário, não tem crédito. Ele queria 3 milhões de entrada na casa. 3 milhões de dinheiro na época era 30 mil dólares. Eu falei: tá bom, legal. Aí eu falei assim: não, mas vamos lá ver, né? Fomos lá ver, conversar com o homem. E isso foi em julho, se eu me lembro, em julho de 2008. Chegamos lá, conversamos com ele. Ele falou assim: eu quero 3 milhões. Eu falei: não tenho. Assim, bom, então quanto você tem? 2 milhões? Não, eu também não tenho. Quanto você pode então dar? Eu falei assim: olha, eu posso tentar 1 milhão. Nem sabia de onde vir, mas eu sabia. Amém. Posso tentar 1 milhão, até setembro. Aí ele falou assim: tá bom, até setembro você arruma 1 milhão, me traz aqui, a gente faz negócio. Eu vendo a casa para você. Você vai pagar 100 mil por mês. Setembro a gente foi lá. Em agosto, eu estava no seminário e fui no banco e tinha lá 500 mil ienes. Eu falei, chamei o gerente e falei assim: alguém depositou errado, tira esse negócio daqui, se eu gastar isso aqui. O gerente olhou e falou: não, está certinho, o dinheiro está aí. Mas não tem ninguém para me dar 500 mil. 500 mil era 5 mil dólares. Assim, não tem ninguém. Aí ele olhou lá: não, está certinho. Falei: tá bom, se ficar aí até setembro é para a base missionária. Aí meu filho liga dos Estados Unidos: pai, eu estou vendendo um carro aqui. Eu vou pedir um preço acima do valor, porque eu sei que o senhor está querendo comprar um prédio aí. Eu vou fazer o seguinte: o lucro que eu tiver nesse carro eu mando para o senhor. Aí ele mandou 2 mil dólares para mim. Ele vendeu o carro, eu falei assim: anunciou, já vendeu. Mandou 2 mil dólares. Eu tinha agora 700 mil, mais ou menos. Aí chegamos lá, né, Josival? Quanto você tem? Ele era americano, né? Assim, ó, arranjou 1 milhão? Eu falei assim: não arranjei. E quanto você tem? Eu tenho 700 mil. Ele falou assim: bom, faz o seguinte, então vamos jogar esses 300 mil lá para o final. E aí fizemos um negócio. Eu falei: mas e o resto? Como eu vou financiar que eu não tenho crédito, não tenho... Aí nós fomos lá em Ueda, um despachante, ele fez um contrato particular de compra e venda. Eu falei: mas isso aqui não tem segurança nenhuma, como é? Se eu não te pagar? Eu falei assim: eu fico com fome. Eu falei: fica tranquilo. Em 2008, amado, setembro fizemos um negócio. Em dezembro de 2008, o que aconteceu? Lembra? Crise no mundo. Bolha estourou. Aí um pastor chegou para mim e falou assim: e agora, Inácio? Como é que você vai pagar isso? Você pagar o quê? 100 mil por mês, cara. Assim, isso não é problema meu? É verdade, mano, não é problema. Quando Deus manda, não é problema nosso, é Ele. Ele é minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Irmãos, não atrasamos um mês sequer. Nunca faltou nada. Toda semana, alguma igreja chamava e nos ofertava voluntariamente, sem nunca pedirmos nada, a não ser a necessidade da condução, da gasolina. Ganhamos carro para fazer o trabalho, andamos, foi tudo na mão de Deus. Irmãos, a pessoa fala: poxa, mas passou sem salário? Sem, porque Deus sustentou em todo o tempo. E aí começamos a obra missionária. Desde os Estados Unidos já trabalhávamos com Bangladesh. Bangladesh, nós sustentamos 29 evangelistas aqui no Japão por 3 anos. Depois de 3 anos, as igrejas, junto com a parceria com a Kairos, pastor Valdemar, lembra? Junto com ele, parceria, 29 evangelistas. Ele escreveu uma carta, pastor Claudio Ananias, que trabalhava lá: pastor Inácio, não precisa mais mandar oferta, a igreja já estão se sustentando, glória a Deus. Aí em Bangladesh. Depois que fomos para a Indonésia, 2006, fomos para a Indonésia. Começamos a implantar a igreja também aqui em Hamamatsu, depois lá em Toyokawa. E o nosso trabalho começou a crescer. Fomos para a Indonésia depois daquele terremoto que deu lá. E fomos para Banda Aceh, fomos para Yogyakarta. Começamos a trabalhar com orfanatos, com abrigo das pessoas que estavam isoladas. E Deus suprindo tudo. Vindo o dinheiro e a gente só recebendo, amados. Quem trabalha com a obra missionária tem que ser e crer em milagre. Porque se não for milagre, se você pensar em dinheiro,
e ficar preocupado com o dinheiro não vem. Mas se você deixa por conta de quem é o dono, aí o dinheiro aparece. E graças a Deus até hoje. E depois disso nós temos outras coisas que eu queria falar, porque trabalhamos com Georgia Carta, orfanato, reformamos uma igreja em Cuba, que estava... A igreja em Cuba antigamente não podia ter paredes laterais, só tinha a parede da frente e atrás. E os irmãos ficavam ali na cobertura. Quando chovia dentro... O meu filho lá na América é casado com uma cubana. E ela falou que a igreja que o pai dela congregava era desse jeito. Nós adotamos esse projeto Cuba aqui e $8.000 nós enviamos para eles reformar a igreja. Eles fizeram a igreja, pintaram. A igreja virou ponto de referência. Todo mundo fala assim, onde é teu lugar? Sabe aquela igreja lá? Dali para cá, para outro lado. Então, tudo isso foi Deus que fez, amados. A gente não tem dinheiro, mas trabalha para quem é o dono. E é isso que nós temos que entender. E por isso, nós começamos a trabalhar depois com a África. Lá em Cabo Verde, não dá para furar poço, porque a água lá é salobra. É ilhas, né? 10 ilhas, Cabo Verde, lá em cima. E aí, então, a gente tinha que comprar, o povo tem que comprar água, é caro. Então, o que a gente fazia? Projeto Água, 56 mil ienes por ano, para dar água para o povo. Eles compram a água por um ano. A missionária que trabalha lá conosco está na África e agora entrou em Guiné-Bissau furando o poço. Nós vamos ver agora o vídeo que o pastor Jonas preparou ali para mostrar um pouco daquilo que Deus tem feito, porque nós nos dispusemos a obedecer o chamado dele. E quando você deixa tudo na mão de Deus, você sempre vai ter e nunca vai faltar. A minha mãe falou assim, meu filho, tem tanto japonês no mundo, porque tem que ser você. Eu falei assim, mãe, a senhora me quer sempre? Ela falou, claro, meu filho, então me entrega para Deus. Se você me entregar para Deus, a senhora sempre vai me ter. E a minha mãe, antes de morrer, Deus levou a gente para o Brasil. Lembra, pastor Estival? Você falou, pastor, nós temos que ir para o Brasil resolver um problema lá. Não era época, não estava nem previsto. A gente foi. Aí eu fui na casa da minha mãe. Ela já estava com 94 anos. Eu aproveitei e falei assim, Deus está me dando tempo com a minha mãe. Dormi no colo dela, parecia criança, bebê. Meu apelido era Nenê, quando eu era criança. Eu deitei no colo dela, ia dormir. Aí Deus falou para mim, despedida. E foi. Quando eu vim para cá, para o Japão, eu disse para a missionária, Nied, a mãe vai embora, vai para casa, porque ela não está bem. Ela não podia andar, caía, ela tinha que usar fralda, ela não estava querendo mais viver. Eu falei, não, para que ficar aqui? Vamos embora para casa. E quando ela foi, eu nem chorei, amado. Sabe por quê? Porque eu sei onde ela está. Ela que me ganhou para Jesus, ela, enquanto eu estava desviado no mundo, quando eu era jovem, o joelho dela no chão ali, ó. E um dia ela viu o filho dela voltar para a igreja do Senhor e entregar para o Senhor a vida para Ele usar na obra dele. Por favor, pastor, pode passar. Eu vou falando enquanto os irmãos vão vendo aí. Projeto Índia, nós trabalhamos com ainda há 20 e poucos anos já. Aí é o mar, batismo no mar e nos rios, porque é perseguição. Se descobrirem, apedrejam. Assim como foi em Bangladesh, também é na Índia. Aí o pastor Boas Kota, que a gente trabalha com ele, o pastor Gisivá foi comigo em 2012. Lá na Índia, nós visitamos a Índia e conhecemos o trabalho. Olha lá, ó. Aí, ó, batismos. Toda vez ele manda para mim notícias. Eu peço para ele fotos, filmagens para mostrar para o povo que o dinheiro que está sendo investido aqui, que a gente manda em torno de $1.000 por mês para a Índia, há mais de 20 anos. A igreja é coração inflamou de missões. Quando o pastor é missionário, a chama missionária acende também no coração do povo. E aí está. Alimentamos órfãos, viúvos, 4 colunas de leprosos. Todo mês vai dinheiro para lá. Todo mês. Aí, perseguição. Embora a Índia que tenha liberdade religiosa, ele mandou um vídeo de um pastor sendo preso, perto da onde ele está.
A igreja, os irmãos vão ver uma irmã com a Bíblia na mão, tentando tirar o pastor da mão dos policiais. Mas eles levaram o pastor preso. Tem um vídeo muito forte que ele me mandou, o pastor sendo espancado até a morte na rua. Eu não tive coragem de mostrar para a igreja, mas eu realmente orar, porque servir a Deus num país como esse. Está vendo? Está sendo levado porque estava pregando na igreja. E eu pedi muita oração. Ore pela Índia, ore pelo pastor Boas. Uma vez ele levou uma surra, ele quebrou várias costelas. E ele estava um mês em casa sem dinheiro para ir para o hospital, precisava de $4.000. Ele escreveu para mim, e eu falei com a igreja, e levantamos os $4.000 e mandamos para ele. Ele foi para o hospital, operou, um mês depois estava fazendo cruzada novamente. Aleluia. Olha aí, ó. Aí é África. Agora na África, pastor, quem que eu estava construindo na África, pastor, não está aqui hoje. Essa igreja, eles precisavam de R$2.000 para construir, 2.050 para construir. Eu recebi uma oferta no Brasil de 2.500, mandei 2.100, eles construíram já. Me deram oferta no Brasil exatamente quando eles precisavam. Aí eu já falei, se Deus deu, tem destino. Entreguei para esse pastor foi um pastor que eu fui pastor dele lá no Brasil. Ele agora é missionário também, faz missão na África. Já construíram. Ele aí mandou esse vídeo mostrando a construção. A obra de Deus é muito gostosa, muito bonita. Porque você trabalha com o Todo-Poderoso, aquele que não tem dificuldade. Olha aí o povo alegre. Os irmãos vão ver que eles na igreja, a igreja como chama assim, esse aqui é muito bonito. Esse já é uma parte de alimentos que a gente sustenta mensalmente esse povo na África. Água agora em Guiné-Bissau, a gente está cavando poços. Esse aí, ó, essa missionária, ela está em Guiné-Bissau e ela vai nesses lugares e paga o poço para ser cavado. E nossas ofertas chegam e ela consegue furar o poço. E em vários poços já foram abertos e ela mostra vídeos muito alegres. Aqui não dá tempo de mostrar tudo, porque o tempo já até está acabando aqui. Mas esse vídeo mostra um pouco daquilo, igreja, o que Deus pode fazer quando você resolve atender a voz de Deus. Aí, a UETAD, nós estamos numa formatura, nós temos formado já 230 obreiros para a Igreja do Senhor. E até os crentes normais que querem fazer o curso também fazem. A nossa igreja lá em Ramamatsu, 90% dos crentes são seminaristas. Eles fazem o ETAD. Conhece a Bíblia, não tem desculpa. Essa é a base missionária que Deus nos deu, o prédio que nós compramos sem dinheiro. Olha quem está aí, ó, o Jonas aí. Ó. Olha lá. Então é esse trabalho, amados, que nós fazemos, confiando no Senhor. Veja o texto que nós lemos. Deus usa o que não é para confundir o que acha que é. Que Deus possa abençoar vocês. E esse ano 2024, em dezembro, eu e a minha querida namorada completamos 50 anos, bodas de ouro. Voltamos agora de uma viagem à Europa, doada pelos nossos filhos. Eles compraram as passagens de presente para nós, porque nós temos 2 filhos que moram na América e um filho que mora na Espanha. E eles compraram a passagem e disseram, vem para cá. A gente foi para Paris, onde mora o irmão dela. A gente passou uma semana com o irmão lá em Paris. Fomos para a Espanha, meu filho levou a gente para conhecer a Espanha, depois Portugal, depois o Reino Unido, depois para Gibraltar. E voltamos cansados. Até agora está cansado, eu também estou. Porque fazer 50 anos de casado, a gente não é tão novinho mais, né? Mas graças a Deus,
continua sendo a minha namorada. Agora eu vou agradecer a Deus, porque Ele tem nos sustentado até aqui, no Japão. Hoje nós temos aqui 5 igrejas no Japão, e as 5 igrejas são missionárias também. Estão envolvidas com todas essas partes do mundo também, porque a frase diz, chamados para frutificar entre as nações. Louvado seja. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus, irmãos. Consegui terminar no horário, Jonas. Vai apitar daqui a pouquinho, a gente vai estar orando. Amém, amados? Agora eu vou pedir aos irmãos, orem por nós. Pedimos que os irmãos continuem orando, porque com a idade vai chegando, a gente vai sentindo também um peso. Eu falo para a Niédia, não vamos deixar o velho entrar, né? A gente vai ficando de idade, mas não precisa ficar velho, né? Porque velho é o pecado e o mundo e o diabo, né? Mas Deus vai nos dando força, renovando. Eu vejo o pastor Celso, né? Aí, ó, cidade dele aí, não sei quantos anos o senhor tem, mas eixe, eu estou na sua frente. Quando eu falo que eu tenho 74 anos, muita gente fala assim, não parece, é para me agradar, né? Mas eu agradeço aos irmãos, né? Eu nem branquei o cabelo, é o shampoo. Mas muito bem, muito obrigado, Deus abençoe vocês, igreja, Deus abençoe a todos os irmãos. Vocês conheceram um pouquinho da minha vida agora, da nossa vida, missão aqui no Japão, e pastor Gestival faz parte dessa nossa trabalho aqui no Japão. Por isso eu fico grato a Deus pela amizade que nós temos, pela confiança dele também no nosso trabalho, no nosso ministério. Amém? Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Pai querido, obrigado. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus fiel. No começo eu declarei isso e agora novamente falo, o Senhor tem sido fiel, sempre é, não falta nada para aqueles que te servem. O Senhor cuida de nós, Pai, o Senhor guarda-nos, o Senhor nos dá saúde, nos dá sabedoria, nos dá graça. Muito obrigado, obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria tão feliz. Se não fosse pelo Teu Espírito, a gente não faria nada. Mas é Ele que vai nos orientando, vai nos guiando, vai nos levando, vai nos ungindo, vai nos guardando, vai nos capacitando, vai nos dando a alegria. E nós somos e continuaremos sendo fiéis servos, seguindo a Tua voz, ouvindo a Tua voz, pois somos Tuas ovelhas. Queremos que o Senhor fale e queremos ouvir a Tua voz, obedecer. O nosso caráter cristão, Senhor, ser, aleluia, reconhecido por Ti, mas também pelo mundo, que o mundo possa, aleluia, ver que o Senhor nos enviou, que nossas boas obras glorifiquem a Ti, ó Deus, que o Teu nome seja exaltado, e nós vamos nos alegrar em Ti, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, mais uma vez por esse momento. Amém, amém. Muito obrigado. Sentamos. Quantos podem dizer amém? Pelas mensagens que nós ouvimos hoje, pela maneira como Deus usou a cada preletor, e que de uma forma muito clara, comunicativa, precisa, cada um ao seu estilo, mas Deus falou, amém, irmãos, a cada coração. Cada palavra tem a sua importância, e aqui no Japão tem aqui um procedimento nas coisas que nós vemos os japoneses fazer, e nós fazemos também, aprendemos a fazer isso, o chamado kakunin. Quem sabe o que é? Kakunin é olhar outra vez. Isso é uma prática, ver de novo. Olha, está certo, ouve, está certo, e confirma mais uma vez. Faça kakunin, amém? Temos a tecnologia, dá para ouvir cada mensagem. Nós vamos ouvir todo mundo de novo. Pastor Ivan, Pastor Efraim, aleluia. Nós vamos poder ouvir o pastor Inácio outra vez no dia de hoje. Nós vamos aqui ver outra vez. Bendito seja o Senhor.
Pai amado, te louvamos pela tua bondade, pela maneira que o Senhor usou a vida de cada preletor, Senhor, cada ministrante, quanta edificação para os nossos corações. Ajude-nos, meu Deus, a guardar bem, não somente nossas mentes e corações, e praticar, Senhor, e viver. Dá-nos agora, Senhor, meu Deus, um momento de comunhão, abençoe os alimentos, Senhor, rogamos pelo próximo